E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira com muitas informações. Nós vamos tratar do assunto Renato Cruzeiro, que ganha a cada dia novos capítulos. Vamos falar de ex-jogadores do Grêmio, vamos falar também de Arezzo, de Bright White e tantos assuntos por aqui. Hoje tá cheio de assunto para a gente tratar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da Mais Ágil, tá precisando viajar, tá precisando daquela graninha extra e tem o FGTS parado? A Mais Ágil é a solução para você. Você vai entrar na descrição do vídeo, ali tem um link que leva pro WhatsApp da Mais Ágil. Conversando com ele, sem burocracia, em 24 horas o dinheiro do seu FGTS estará na conta. Fale com a Mais Ágil, você vai curtir e vai ser muito bem atendido, resolvendo, óbvio, o seu problema. Gente, lembrando que, para quem está vendo esse vídeo antes das 8 horas, hoje, direto de Gravataí, vamos fazer uma live em collab com o Vaguinha. Né? Uma live em collab com o Vaguinha para tratar, entre outras coisas, desses assuntos que nós vamos estamos colocando aqui na nossa timeline, que tem como destaque, obviamente, essa discussão Renato Cruzeiro, que ganhou um novo capítulo hoje a partir da informação do Nicola. Mas antes tem algumas pequenas informações que eu vou colocando para você. Bright White, a informação é que ele está muito bem integrado a Porto Alegre, inclusive ele está procurando morar de forma mais central, ainda mora num hotel, mas está gostando muito do ambiente e nós temos aí uma tendência a ter o Bright White mais próximo de algumas coisas, também indo a Eldorado, enfim, ele está muito integrado e quer conhecer bastante o ambiente do Grêmio. Outro jogador do Grêmio, o Arezzo, que não está sendo muito bem aproveitado no Grêmio, a informação é que aquilo que a gente está falando, né? Ele está melhorando nos trabalhos, está mais adaptado e existe uma tendência, principalmente pelas dificuldades do Diego Costa, existe uma tendência a ter esse jogador mais vezes no time principal. Não como titular, mas quando o Bright White cansar, Arezzo tem alguma chance de aparecer mais vezes, o que eu acho muito interessante, é muito importante que a gente trate desse assunto do Arezzo aí, eu não tenho nenhuma dúvida. O Grêmio que tem o maior número de estrangeiros no Brasileiro, né? Marquezin, Kahneman, Vijaçante, Pavon, Cristaldo, Monsalve, Soteldo, Aravena, Arezzo e Bright White. Né? É bastante, né? Todos os times têm, né? Mas o Grêmio tem um número, olha, bem forte mesmo, o número de jogadores no time principal. Falando em estrangeiro, o Grêmio acertou a transferência do Kevin Quejada, lembram dele, o centroavante colombiano da base, ele foi negociado com o Feirense de Portugal. Colombiano, 21 anos, fez um contrato de 3 anos com esse clube em Portugal. O Grêmio mantém um percentual aí numa futura venda do Kevin, 15%. Acho que é muito difícil que esse jogador estoure, né? Como deveria e como se em determinado momento se montou. Dentro da linha de jogadores, hoje o Calhau fez uma notícia de que o William, aquele meia do Corinthians e tal, ele esteve em negociação avançada para jogar no Grêmio. Interessante também. Teve uma negociação bem avançada para jogar no Grêmio, que surpreende a gente, né? Porque é um jogador que tinha dito que não jogaria no Brasil mais, depois do episódio do Corinthians, mas tá aí, estamos falando nisso. Tem até o Douglas Costa hoje na nossa timeline, né? Douglas Costa abriu, como é que é? Douglas Costa abre conta no OnlyFans, é isso? Conteúdos exclusivos. Douglas Costa não, né? Não vamos perder tempo discutindo Douglas Costa. Deu pro Douglas Costa aqui. Um assunto que é sério, né? Uma mega operação hoje da polícia em muitos estados do Brasil. Acabou encontrando também o CEO do Esportes da Sorte, né? O patrocinador do Grêmio, casa de apostas. O Grêmio tem que ficar muito atento a esse processo aí, né? Porque é um patrocínio que paga perto de 50 milhões por ano para o Grêmio. Nós estamos falando aí de muito dinheiro, 10% da receita do Grêmio.
é a patrocinadora principal, foi quem ajudou o Soares junto com a Marquespan e também com o Prato Fino, o arroz, tá? Duas grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul. Então, associada aí a algumas marcas, não é bom para o Grêmio isso não, né? Não é bom, vamos ver o que vai acontecer, não é bom para ninguém. Então vamos ver, é claro que nós não vamos condenar ninguém de antemão, mas é preciso posicionar bem isso. O Diogo Rossi hoje disse que o ambiente do Grêmio não gostou muito do vazamento da informação do interesse do Cruzeiro pelo Renato. Mas, junto a isso, o Jorge Nicola, um jornalista de São Paulo, disse que quem procurou foi o Renato. No caso, o staff do Renato é que procurou o Cruzeiro. Então, o desconforto pelo vazamento da informação, ele tem no Renato, mas a história relacionada ao Cruzeiro, ela tem muito mais força do que a gente imagina. Porque foi o próprio Renato, no caso, através do seu procurador, que procurou o Cruzeiro. O que nós podemos falar disso, tá, gente? Eu tenho uma ideia muito clara sobre isso. Tá? A informação é a seguinte, que essa procura ou esse oferecimento do Renato para o Cruzeiro se deu quando o Grêmio estava no pior momento em 24, foi quando o clube estava na zona de rebaixamento, se falou em demitir ou não o Renato. Cara, o staff dele está na dele. Ele estava para ser demitido aqui, ele foi lá e disse, ó, se ele for demitido lá, tem interesse aqui. Eu não vejo nada de errado disso, pelo contrário. O que eu acho, às vezes, é que a gente trata o Renato como uma entidade. E o Renato é um profissional como tantos e tantos. O que ele tem aqui? Ele tem um contrato, o Grêmio poderia ou estava enfraquecendo isso, ele vai ser oferecido em outro clube, simples. Eu não vejo nada demais. Para mim, o erro está na nossa forma de ler. Que é, não, Renato é intocável. Não é intocável. Não é, a gente está vendo aí. O próprio Renato tentou se recolocar quando viu que a coisa não estava boa aqui. Ou o staff do jogador, não vejo nenhum erro. Nada. Ninguém errou nisso. Está tudo dentro do quadro que a gente está acostumado. E esse quadro que a gente está acostumado passa muito exatamente por esse tipo de coisa. Então, Renato teria sido, através do Jorge Nicola, que é muito bem informado, teria sido oferecido ao Cruzeiro, e não o contrário. Como o Renato mesmo disse. E o empresário dele é que teria oferecido o nome dele. Então, a informação do Marco Antônio Souza ontem, no Sala de Redação, dava conta de que o Cruzeiro tinha mais de um treinador na discussão, que o Renato seria um deles. Então, todo o ingrediente fecha. O Renato oferecido, a ideia de que, como assim oferecer, de que o Cruzeiro de alguma maneira se interessou, mas está negociando com outros nomes também, eu não vejo nada. Para mim está tudo dentro do normal, o assunto que a gente está tratando por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.